Fala galera, bem-vindos a mais uma aula da série Houdini Node a Node. Eu sou Thiago Laranjeira e na aula de hoje a gente vai falar sobre os nodes de Add, Join, Skin, Copy e Boolean, beleza? Então são bastante nodes hoje, a gente vai ter que aprender um por um e vamos ver como é que a gente vai organizar eles aqui na Network View para que eles tenham um resultado bacana, beleza? Então vamos começar aqui, eu vou adicionar uma geometria. Desculpa que eu tô fungando, gente. Eu tô um pouquinho gripado, inclusive por isso que eu não gravei o vídeo de ontem. Mas aí hoje eu vou largar 2 vídeos para vocês. Então vamos lá. Aqui no container de geometria, eu vou adicionar primeiro uma linha, tá? Um line. E essa linha, eu vou aumentar aqui a resolução dela para 10 pontos. Deixa eu habilitar aqui a visualização de pontos e a contagem de pontos. Ok. E depois eu vou usar nela um bend, beleza? E esse bend eu vou usar para curvar essa linha. Deixa eu curvar ele aqui. Vou usar para curvar essa linha em, acho que 180 graus. Só que eu preciso botar aqui o vetor de captura para 1 no eixo Y, tá? E aí eu vou ter esse formato aqui. Deixa eu ligar grid para a gente ver direitinho aqui o mundo, tá? Já foi, tá certinho. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou usar um node de transform para mudar a orientação dessa linha. E aqui eu vou girar ele no eixo Z. Tem um Z aqui. 90 graus no Z. Na verdade, menos 90. Pronto. Acho que aqui está ok. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar mais outro transform. Desculpa, gente. Na verdade, eu vou usar 2 transforms. E vou ligar os dois aqui nesse primeiro, tá? Sendo que o primeiro eu vou usar 30 graus de rotação e o segundo 60. E vou usar um merge e vou juntar os dois numa única coisa, tá? E aí a gente vai ver uma fatiazinha dessa daqui, tá ok? Então o que é que a gente vai fazer aqui com essa fatia? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser usar um node de add, tá? Então eu vou usar aqui um node de add. E esse node de add eu vou usar, primeiro eu vou deletar as geometrias, mas manter os pontos. Então ele vai tirar todas aquelas edges que estavam aqui no sentido vertical, tá? E na segunda aba eu vou usar aqui na parte de polígonos, eu vou usar o agrupar por grupo e vou dizer que eu quero que ele agrupe pulando cada 10º ponto, tá? Então eu vou botar aqui esse valor aqui em 10 e aí ele vai criar esse padrão aqui pra gente. Por que que eu botei 10? Porque os pontos, eles têm 10 números de diferença, tá vendo? Então o 6 está alinhado com 16, o 5 com 15, o 4 com 14 e por aí vai. Se eu mudasse esse valor, ele ia começar a criar um outro padrão, tá vendo? Então tem que ser o valor exatamente aqui que é a diferença dos pontos que a gente quer ligar. Uma coisa que a gente poderia usar para fazer isso aqui seria o comando de captura de número de pontos, tá? Então esse comando, ele é o seguinte, ó, é o nPoints e eu boto aqui os parênteses, porque eu quero pegar o número de pontos do endereço que eu vou botar aqui dentro desses parênteses. Então o endereço vai ser aspas, aspas, 2 pontos, barra, e aí ele vai pedir qual é o node que eu quero puxar o número de pontos. Aí o node que eu quero puxar o número de pontos é o merge, tá? Então merge one, seleciono ele aqui, e pronto. Ele já vai pegar para mim aqui o número de pontos. Só que na verdade aqui ele pegou 20, porque ele está pegando as duas bandas, tá? Então na verdade, se eu mudar aqui, por exemplo, para o line 1, que é a linha 1, deixa eu ver se ele vai funcionar. Porque ele tem 10 pontos, pronto. Ele pegou o número certinho, tá? O número de linhas, número de pontos que a gente tem nessa linha daqui. Como eu vou ter duas linhas depois, ele vai conectar um com o outro. Então vamos lá. Então isso aqui é uma opção, tá? Para você deixar isso aqui procedural. Porque aí se você aumentar o número de pontos aqui, ele vai estar sempre usando aquele mesmo valor, tá? Diferente do que se você tirar aqui e botar aqui, deixa eu dar um Ctrl C nessa equação, e tirar e deixar só o número 10. Se eu aumentar aqui o número de pontos, ele vai embaralhar depois, tá vendo?
Então isso aqui é só para a gente poder manter procedural nossa organização. Então vamos lá. O que eu vou precisar fazer agora, eu vou usar um Node de card, tá? A gente já falou dele antes. Esse Node ele vai me permitir que eu controle aqui o comprimento da minha edge, né? Entre esses pontos. Só que eu vou usar o first U e o second U, beleza? Sendo que o segundo, eu vou copiar aqui o parâmetro do primeiro e colar no segundo. E usar aqui 1 menos o valor para que eu tenha esses valores complementares. Então, se eu botar aqui 0.25, embaixo vai ser 0.75, né? Porque 1 menos o valor que está aqui em cima, né? Que é esse containerzinho, essa propriedade aqui, ele vai dar 0.75. Então, beleza. Aqui agora eu posso controlar igualmente ambos os lados, tá? Deixa eu botar aqui 0.25 para ficar certinho. E eu posso botar aqui também a opção de Keep Outside, tá? Porque aí ele vai manter os pontos de fora, mesmo que eu tenha mudado aqui esse comprimento aqui, tá? Então eu acho que eu vou até botar 0.33 para ficar no centro certinho, talvez até um pouco menos, 0.3. Pronto, beleza. E a gente tem aqui um segmento um pouquinho maior do que os laterais, né? Se eu botasse 0.33, os três iam ter o mesmo tamanho. E agora o que eu vou fazer? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu vou usar um fuse, mas o fuse vai ser para o seguinte, ó. Aqui, esses pontos aqui, você vê que dá pra ver que tem dois pontos no mesmo lugar, tá vendo? Aqui eu tenho dois pontos no mesmo lugar. Tem alguns lugares aqui que eu tenho dois pontos, tá vendo? Sobrepostos. Então eu tenho que corrigir isso aqui para que os pontos fiquem mais limpos, né? Tanto é, deixa eu ver aqui a quantidade de pontos que a gente tem aqui. Aqui a gente tem 60 pontos. Então se eu usar o fuse, só para fundir os pontos que estão sobrepostos um em cima do outro, eu vou passar a ter 32 pontos. Então agora tá limpinho aqui, eu não tenho nenhum ponto sobreposto, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um Group by Range. E esse Group by Range, ele vai ter a seleção só desses pontos aqui do meio, tá? Então eu não vou querer botar pontos todos em série, né? Eu vou querer selecionar só aquela fatia ali do meio de pontos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro selecionar aqui dois pontos de 4 pontos. E aí ele está selecionando 2 de cada 4 pontos, beleza? Na verdade aqui ele está selecionando primitivas, né? Deixa eu mudar aqui para pontos. Pronto. Só que o offset eu vou botar em 1, para ele pular aqui para o meio, tá? Então eu consigo selecionar esses pontos aqui do meio dessa forma. Eu vou também precisar usar agora aqui um pouquinho de código que vai ajudar para a gente atribuir normais aqui nesses pontos. Porque se a gente ligar aqui as normais, a gente vai ver que não tem nenhuma normal ativa. Eu liguei aqui as normais, ó, display normals, e a gente não tem nenhuma normal. Então eu vou ter que adicionar aqui um attribute, deixa eu ver, cadê ele? Acho que é attribute expression, um attribute expression. Você poderia também usar o point, daria no mesmo. Você vê que esses dois nodes aqui são iguais. Ó, o point e o attribute, nenhum dos dois mudam, né? Tanto é que ele vem aqui, ó, attribute expression, tá? E aí dentro do attribute expression, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dar normais aqui para esses pontos, tá? Como é que a gente vai dar essas normais? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu selecionar aqui o group by range. Eu vou fazer o seguinte aqui nele, ó. Eu vou adicionar a expressão de vex para cada ponto e a expressão vai ser a seguinte, ó. Eu quero spherify normals, beleza? E aí o que é que esse spherify normals vai fazer pra gente? Ele vai deixar com que as normais fiquem esféricas. Cadê? Deixa eu ver o porquê que ele não está mostrando. Deixa eu botar ele mais pra cima para ver se eu atribuir as normais aqui. Estranho. Vou botar embaixo. É bom que a gente vai debugando, gente, para ver qual é o problema.
Aqui não. Aqui. Points. Points. Position. Ah, normals. Pronto. Ô, gente, desculpa aí a baboseira, viu? Foi só porque eu esqueci aqui de adicionar o atributo normal, tá? Então tem aqui position, eu quero mexer com normal, botei normal e usei a expressão aqui de spherify normals, tá? Qual é a diferença do spherify normals? Porque com o spherify, a gente vai vendo que as normais estão sendo sempre apontadas na direção que ele completaria um círculo, né? Uma esfera. Então, isso aqui vai ajudar a gente a dar uma curvatura melhor aqui no objeto que a gente está criando. Então vamos lá. Agora que eu estou com o Spherify Normals, eu posso selecionar aqui esse Group Range. Deixa eu desabilitar esses meus marcadores todos. Eu quero só pontos e número de pontos e normais. E aí com esse... Deixa eu organizar isso aqui rapidinho. Com esses pontos selecionados com normais agora, eu consigo puxar esses pontos na direção das normais, tá? Então, para eu fazer isso, eu vou precisar de um node chamado pick, tá? Então, tem aqui um node chamado pick, que ele push along normals, ele faz, né? Então, com esse pick, eu vou selecionar o grupo. Deixa eu botar aqui o grupo middle points. E aqui no pick eu vou selecionar esse grupo de middle points. E aí, quando eu mexo aqui nessa distância, ele dá esse pique aqui nesses pontos para mim, tá vendo? Puxando aqui um pouquinho mais do que é a esfera em si, tá? Do que é o eixo, como é que eu diria? Deixa eu zerar aqui. Do que é esses eixinhos paralelos aqui, tá vendo? Cada um desses pedaços de segmento. Então ele puxa os pontos do meio na direção da normal. Vou puxar bem devagarinho aqui pra gente ver. E isso faz com que a gente tenha um perfil mais interessante. Outra coisa que a gente pode fazer é dar um resample também, tá? Então, se a gente pegar aqui resample e ligar aqui, com esse resample eu posso aumentar aqui os detalhes, tá? Ou aumentar aqui o número de segmentos. Então, eu vou botar aqui, acho que 5, para não ficar tão pesado. Acho que até ficou muito, 3. Mas ele ainda está com um aspecto um pouco quadrado. Ele só subdividiu. Deixa eu testar aqui o Subdivision Curves. Não funcionou ainda. Eu acho que eu sei o que está faltando. É o Join. Tá? Então, deixa eu adicionar um Join aqui. No meio. E o que esse Join vai fazer? Eu vou botar aqui Only Connected. As normais bagunçaram. Deixa eu ver se eu boto nas normais aqui em cima. Não. Sai. Esse node aqui eu vou ter que conectar de novo. Deixa eu desconectar ele aqui. Desculpa, viu, gente? Tô gripado mesmo. E ele aqui... deixa eu ver o que está acontecendo. Pique. Estranho. Aqui, Recompute Point Normals, Resample. Pronto. Então aqui a gente tinha que desativar o recomputar as normais, tá? Então vou aumentar aqui um pouquinho. E o Resample, vou aumentar aqui os segmentos. Acho que 10 está bom. Deixa eu desabilitar aqui as normais e os pontos pra gente ver, ó, como o perfil agora tá bem mais redondinho, tá? Bem mais redondinho. Vamos lá. Então o que é que eu posso fazer agora? Agora, finalmente, eu posso ligar o meu skin, beleza? Então vou ligar o skin e a gente vai ver como é que isso aqui vai ficar. Mas antes deixa eu só verificar alguma coisinha aqui que é... Cadê? Deixa eu ver. Isso aqui eu não tô gostando tanto. Talvez a gente possa fazer uma coisa aqui em cima, ó, nessa linha, que é uma máscara, tá? Essa máscara ela vai funcionar da seguinte forma.
a gente vai precisar... Deixa eu mostrar. A gente vai precisar digitar um código aqui. Eu estou pesquisando de um outro projeto meu para a gente poder relembrar, tá? É muita coisa para ficar na cabeça, gente. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente vai adicionar um node chamado Wrangle. Eu já falei dele em outra aula, mas não expliquei em detalhes o que é que ele faz. Mas agora eu vou aproveitar que a gente está aumentando um pouquinho a complexidade. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é que a gente vai usar. A gente vai usar essa função aqui, ó. Essa função, ela diz o seguinte, ó. Ela diz, ó, crie uma variável com nome gradiente do tipo float. O que é que isso significa? Uma variável é um nome onde a gente vai guardar um valor e a gente pode recuperar esse valor através desse nome a qualquer hora na programação. Então essa variável, ela é uma variável chamada gradiente do tipo float, ou seja, ela vai guardar valores quebrados, fracionários. Ela não vai guardar valores unitários como 1, 2, 3. Ela vai guardar valores como 1.05, 2.57 ou coisas do tipo, tá? E ela vai receber um valor. Qual é esse valor? Esse valor também vão ser dois floats, tá? Duas variáveis do tipo float, sendo que a primeira já é um atributo que o próprio Houdini dá pra gente, que é o ptnum, que é o número do ponto, tá? E o outro é aquela equação que a gente usou agora há pouco, chamada endpoints, né? Que é o número de pontos. Então, veja bem como isso aqui é interessante. O ptnum é o número do ponto, tá? O número do ponto. Então, a gente tem 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0, né? Esses são os números dos pontos. E o numpt é o número de pontos. Então, entre 0 e 9, a gente tem 10 pontos, né? O ponto 0 é o primeiro ponto, o ponto 1 é o segundo, o 2 é o terceiro, o 3 é o quarto é o quinto é o sexto é o sétimo é o oitavo o nono e o nono é o 10º. Então, isso aqui ele vai retornar um valor para a gente, que é o seguinte. Pegue o número de pontos em 0, beleza? O que é que significa 0? 0 significa, lembra que aqui, cadê? Lembra que... Aonde foi que eu botei, meu Deus do céu? Foi aqui? Foi aqui. Lembra que aqui no Edge eu botei essa função aqui, que é o número de pontos igual a esse endereço? Beleza? É o número de pontos onde nesse node, nesse endereço, que é o primeiro endereço, existe. Então, nesse endereço aqui eu tenho quantos pontos? 10 pontos. Por isso ele está pegando o valor 10, tá? Então, aqui nesse numPoints0, o 0 substitui o endereço, tá? E o que é que o 0 significa? Significa que é o node que está acima dele. Então, se eu usasse, por exemplo, aqui no Edge, deixa eu botar aqui no Merge, só para você ver, eu tenho 20 pontos aqui no Merge, tá vendo? Se eu botasse aqui no Edge, número de pontos, e botasse o valor 0, ele ia retornar o valor de 20. Por quê? Porque é o quantos pontos tem no node acima do Edge, tá? Que é quanto? É 20, tá? Então, eu posso usar essa equação também dividida por 2. Aí ele vai dar 10, tá? E aí vai, né? Vocês estão vendo aqui como é que funcionam as equações aqui dentro do Houdini. Então, aqui nesse attribute Wrangle, eu vou usar o número de pontos, puxando do node que está logo acima de onde ele está, né? Que nesse caso é o da linha. Aí ele vai puxar o valor de 10, menos 1, para pegar aqui esse número de 9, né? Por que menos 1? Porque ele começa no ponto 0 e não no ponto 1. Beleza? Então eu preciso usar o menos 1 para ele poder equacionar isso aqui como se fosse do ponto 1 até o ponto 10. Não do ponto 0 até o ponto 9. Beleza? Que dá no mesmo, são 10 pontos da mesma forma, mas é só para normalizar esses valores aqui. E no segundo ponto, a gente está criando aqui um canal de cor e atribuindo esse canal de cor a um canal de ramp com o nome de falloff, usando o atributo de gradiente, tá? Então, para explicar isso aqui, eu estou atribuindo uma cor, beleza? Eu estou atribuindo, na verdade, no atributo de cor do Houdini, eu estou dizendo que essa cor ela vai ser controlada por um canal de ramp, e o nome desse canal vai ser falloff, e o
o atributo que vai estar dentro aqui dele vai ser o gradiente, beleza? Então quando eu clicar aqui nesse íconezinho aqui, ele vai criar o canal de fall off para mim. E esse fall off, você vê que ele já aplicou a cor de acordo com o que a gente está falando. Ó. No ponto 0, no primeiro ponto, a cor vai estar mais pro preto, beleza? E no ponto mais alto, no 9, a cor vai estar mais pro branco. Desculpa. A gente pode inverter isso. Ó. Se eu mudar esse parâmetro aqui, botar isso aqui para cima e esse aqui para baixo, o que vai acontecer é o contrário. Ó. Eu vou ter o preto vindo de cima e o branco vindo de baixo. Mas eu não quero nenhum nem outro. Eu quero fazer uma escada, né? Eu quero fazer um gradiente partindo dos dois lados. Então aqui no ponto 1, eu vou botar um valor de 0. Depois eu vou criar mais um ponto e mais outro ponto aqui. No segundo valor, eu vou botar 0.25 na posição. E vou botar 1 no valor. E no terceiro, 0.75 na posição e 1 também no valor, tá? E no último, 0, posição 1 e valor 0. O daqui a posição é 0, valor 0. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Ó? Nesses 4 pontinhos aqui, eu vou mudar para B-spline, para a gente ter uma transição mais suave, ao invés de quebrada dessa forma. Pronto, e aqui eu já tenho o gradiente aqui saindo aqui de cima, indo até aqui embaixo. O que é que esse gradiente ele pode fazer para mim? Ele pode controlar o quanto esse pique vai funcionar. Você vê que aqui ele está puxando pouco e aqui ele está puxando muito, né? Aqui nessas bordinhas. Então a gente tem como controlar isso aqui. A gente tem como fazer com que, né, na região onde a gente tem a cor preta, ele afete menos do que o que a gente quer, né? Não afete tanto. Talvez até não afete, no geral, né? Mas para fazer isso, a gente vai precisar usar um outro Attribute Wrangle, beleza? Um outro Attribute Wrangle que ele vai controlar como a cor influencia esse Normals, beleza? Então eu vou deletar aqui esse Attribute Expression, beleza? Vou deletar ele, que ele está criando as normais para mim. Eu vou adicionar uma normal aqui logo depois do merge. Deixa eu só organizar isso aqui. Pronto. Deixa eu ver se essas normais vão funcionar ok. Deixa eu ver aqui na pontos. Pronto, eu tenho valores aqui de normais. Ok. Tá tudo zerado, mas ok. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou adicionar um novo código nesse Attribute Wrangle. E esse código ele vai ser aqui. Deixa eu ver. Wrangle. Pronto. Vamos lá. O que é que esse código agora vai dizer pra gente? Ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai dizer, eu já cliquei aqui para criar o atributo pra gente, tá? Mas ele vai dizer o seguinte, ó. Pegue o valor de position de cada ponto e faça com que esse valor ele passe a considerar o ângulo da normal vezes esse valor que eu vou criar nesse canal vezes o valor da cor no canal vermelho, né, no red, beleza? Na verdade, o canal vermelho aqui pouco importa, poderia ser o green ou o blue, tá? É porque como a gente está usando só duas cores, né, preto e branco, qualquer um dos canais vai servir. Se você mudar aqui para green, para G, cd.g ou cd.b, vai dar no mesmo, tá? E aí, deixa eu testar aqui se com esses atributos, rodando aqui em cima dos pontos que eu quero, a gente consegue fazer com que essas normais sejam mais atingidas. Consegue, tá vendo? Só que as normais continuam bagunçadas aqui. Então deixa eu ver se eu consigo botar aquelas mesmas normais que estavam antes. Point. Para ver se fica mais interessante. Então nessa daqui eu vou mudar para normal. Você vê que as normais estão bagunçadas, tá? E eu vou botar aqui o Sperify Normal.
Ok. E aqui no Wrangle, agora eu posso usar o pique de forma mais controlada. E aqui a gente vai ver bem legal como é que isso funciona. O pique está aqui com 0.25, tá? Deixa eu deletar esse segundo pique aqui que a gente não vai mais usar. Puxar o resample aqui para cima. Agora eu vou lá no... Eu vou chamar esse node aqui de mask para facilitar. Eu vou vir aqui na máscara e vou aumentar esse valor aqui. Deixa eu mudar de spline para linear de novo. Linear. Linear. É só para testar, tá, gente? Pra gente ver se vai afetar melhor ou pior. Aqui, ó. Então, quanto mais eu puxo esses pontos aqui para dentro, deixa eu botar aqui 55 não. 0.45, não, 0.33 e nesse aqui 0.66. Eu gosto de deixar assim para deixar mais padrão, tá? Então aqui a gente consegue controlar aonde é que ele vai atingir mais, né? Nesse caso ali no... Aqui está na parte de baixo e aqui está na parte de cima. Então a gente consegue controlar o quanto ele vai afetar, tá? Eu acho que está até um pouco ainda. Então vou botar aqui 0.45 em um e 0. Deixa eu botar 0.45 e o outro 0.55. E aí a gente vê que aqui ele não afeta tanto quanto ele estava afetando antes, tá vendo? Não afeta tanto quanto ele estava afetando antes. Talvez se a gente diminuir também o valor, a gente consiga outro resultado, tá vendo? Do quanto ele afeta, de fato. Posso até aumentar aqui, ó, para 1.5 nesse e 1.5 nesse, e aí a gente vai ter um resultado ainda mais exagerado aqui nas pontas, tá? Enfim, acho que já está ficando um perfil bem legal aqui pra gente. O que é que a gente pode fazer agora? Eu vou dar o resample, ele vai deixar bem curvadinho. Deixa eu tirar os números. A gente tem esse profilezinho aqui. Agora eu vou usar finalmente o node de skin. O que é que esse node de skin vai fazer para mim? Ele vai criar a geometria aqui nessa região para mim, tá? Então eu vou ligar aqui o skin e ele criou a geometria aí para mim. Só que eu tenho que dar um reverse aqui para as normais ficarem certas depois. Deixa eu dar uma olhada. Pronto. Agora sim. Shift W. E aí aqui a gente vê, ó, a gente tem aqui uma... Como é que eu diria? Um perfil, né? Um pedaço, uma seção de malha, né? Uma seção de malha com as normais já ativas, uma boa resolução, a construção está toda em quads, né? Não tem nenhum polígono com mais de 4 lados, está bem legal. O que é que a gente vai fazer agora? Agora eu vou pegar esse node aqui, esse resultado, e vou copiar ele aqui em vários ângulos, tá? Para formar uma geometria só. Então eu vou usar o node de copy. Então você vai ver que a gente tem vários nodes aqui com o nome de copy, né? Copy to curves, copy to points, group copy. O que a gente vai usar é o copy and transform, beleza? Que é copiar e transformar. Então eu vou ligar aqui no node de copy, vou acionar ele. E aqui no node de copy, eu tenho algumas funções, como por exemplo, o número total de cópias, que aqui está dizendo que é 2. Eu vou deixar ele como 1, só para não embaralhar aqui pra gente. E vou rotacionar a cópia em 30 graus no eixo Y, tá? Então agora que eu rotacionei a cópia em 30 graus no eixo Y, quando eu aumentar o número de cópias aqui, você vai ver que ele vai construir para mim esse objeto todo com o mesmo padrão, porque ele está pegando um pedaço de geometria e copiando a cada 30 graus para o lado, tá? Então para ele completar tudo ele precisou de 12 cópias. Então ficou aí bem bacana. O que a gente pode fazer também aqui, para deixar mais interessante, é usar um node de clip. Eu vou ter que usar 2 nodes de clip, na verdade. O primeiro eu vou pegar aqui em cima
Então deixa eu mudar aqui a direção para -1. E a distância, pegar aqui um valorzinho bem devagarinho, como esse daqui, porque aí eu vou estar com a seção toda plana, tá vendo? E agora eu posso usar um node, outro node de clip. Eu vou copiar esse node e vou conectar um no outro, tá? Copiei usando Alt, só que eu só vou inverter aqui a posição, ó. Vou chamar de 1, porque ele já vai cortar aqui embaixo para mim. Deixa eu ver. Eu tenho que mudar aqui o ângulo também. O que é que está acontecendo? Deixa eu ver. Tá, deu bug aqui. Deixa eu botar o clipe manualmente. Deixa eu ver, pronto, tá aqui de baixo para cima. Então aqui de baixo para cima, se eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto, acho que aqui tá bom. Não chega a pegar em nenhuma outra área. Deixa eu ver se 0.25 já tá bem planozinho, tá ok. Pronto, agora eu posso usar um polyfill, que a gente já aprendeu em outra aula também, com o single polygon lá em cima pra gente. Single polygon. Eu sei o que está acontecendo. Não funcionou porque eles não fazem parte da mesma geometria. Então eu tenho que dar um fuse para ele unir as bordas. Deixa eu ver agora o polyfill. Pronto. Agora o polyfill veio para funcionar. Só que ele aqui eu posso, deixa eu ver, mudar aqui para triangles. Triangle Fan, não. Quadrilaterals Fan, não. Quadrilaterals, acho que aqui está mais interessante. Pronto, beleza. Então, estou aqui com um formatozinho que eu vou usar para fazer agora uma operação de Boolean, beleza? Para a gente simular uma coisa bem legal aqui no Houdini. Então, vamos lá. Então, olha como meu gráfico já ficou aqui compridinho, sendo que é só para fazer essa peça, né? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte agora. Agora aqui do lado eu vou criar um box. E esse box, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu habilitar o template dele aqui, para eu poder visualizar ele. Eu vou adicionar um transform aqui no polyfill. E aqui eu vou apertar o Enter na viewport só para poder manipular isso de forma livre e fácil. E vou botar ele aqui, já peguei aqui o valor, menos 0.5, menos não, 0.5. Pronto. Vamos lá. Vou voltar aqui ESC. Não era bem isso que eu queria. Então acho que seja 0.33 mesmo aqui para ficar no meio do objeto. Então vamos lá. Eu só preciso puxar ele aqui um pouquinho mais para fora. 0.75. Um pouquinho mais para dentro. 0.66. Pronto, aí tá bom. Porque eu não quero que ele use o corte dessa parte de cima aqui que vai ficar reto. Eu quero só como se tivesse escavado aqui no cubo, tá? Então a gente vai mostrar aqui como é que vai ficar. Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou usar aqui um node de Boolean. Oh meu Deus, voltou. Aqui, eu vou usar um node de Boolean. E esse node de Boolean, eu vou conectar aqui a primeira geometria e a segunda geometria, né? Então aqui tem a geometria A e a geometria B. E vou ativar o Boolean. E aí, aqui no Boolean, você já vê que ele já deixou só esse pedaço aqui. Por quê? Porque ele está ativo como intersect, né? E eu não quero intersect, eu quero subtract.
Aí, na verdade, ele subtraiu um do outro, tá vendo? O A do B. Eu quero B do A. E aí ele vai ter esse padrão aqui pra gente. Deixa eu usar um soft normals para suavizar as normais. Pronto. Só para explicar aqui o que é que o Boolean faz, tá vendo? Então esse Boolean, ele cortou o pedaço da primeira geometria ou da segunda geometria direto aqui, ó. Se eu não quisesse usar aqui o B de A, quisesse usar o A de B, eu poderia simplesmente inverter aqui os inputs, ó. Puxo o box para cá para ficar organizado, conecto ele no primeiro e o outro no segundo, e daria no mesmo também, tá? Daria o mesmo resultado. Então, tem outras opções aqui no Boolean. As outras opções são tem união, né? Para unir as duas partes. Tem a interseção, que ele vai pegar só a parte que faz contato com as duas. Tem o subtraction, né? Que é a outra que a gente vai usar, subtraindo a malha A de B ou a B de A. Ou as duas. Só que as duas, a gente pode criar aqui os grupos automáticos. Ó. Você vê que tem vários grupos aqui que a gente pode exportar, que vão ser os pedaços que ele não mostrou aqui na operação, beleza? Então, experimentem isso aqui, para vocês verem como é interessante também. Então, deixa eu voltar aqui para cá, ativar o Boolean aqui e deixar do jeito certo, que é A menos B. Ou B menos A, dependendo da ordem que você conectar. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham aprendido aí nessa aula. Foram bastante nodes, a aula já está um pouquinho comprida, mas a gente falou do node de add, falou do node de join, skin, copy e booleans, tá? E eu vou gravar uma outra aula para a gente falar sobre o scatter e o copy to points, que também vai ser bastante interessante. Valeu, galera, até mais. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, entrar no grupo do WhatsApp e o que mais? Eu acho que só, não vou pedir muito não. Valeu, gente. Falou!